Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde do Cérebro. Durante toda essa semana nós abordamos o tema estresse, desde a criança até o adulto, as birras, as crises que as crianças fazem, como também o estresse crônico e prolongado, danoso para qualquer ser humano. Bom, nesse episódio do nosso podcast eu vou me aprofundar ao máximo na ciência do estresse. Mesmo fora de uma pandemia, muitas pessoas continuam lutando para manter uma qualidade de vida saudável e gerenciar o estresse. A boa notícia é que a neurociência oferece intervenções para ajudar a melhorar a saúde física e mental. Faço questão aqui de destacar os estudos do neurocientista PhD Andrew Huberman. Ele é professor e neurocientista da Universidade de Stanford. Tem realizado inúmeras contribuições importantes nos campos de desenvolvimento do cérebro, função do sistema nervoso e plasticidade neural, ou seja, a capacidade do nosso cérebro de se religar. O trabalho mais recente de seu laboratório se concentra na compreensão dos circuitos neurais humanos subjacentes aos estados como estresse, foco e sono. Nesse episódio do nosso podcast, vamos nos aprofundar na ciência do estresse. A boa notícia é que a ciência forneceu muitos insights sobre como podemos gerenciar o estresse. Existem mecanismos que são construídos no corpo tanto para induzir o estresse como para desligá-lo. Então, o que eu vou tentar fazer hoje é explicar da forma mais simples possível, porém, precisarei utilizar a lógica fisiológica por trás do estresse. E é claro, utilizarei experimentos científicos rigorosos e consolidados. E em seguida, é claro, não só te apresentarei os problemas, mas estratégias que foram descobertas pela neurociência que você pode implementar no seu dia a dia. Agora é importante frisar que a parte da implantação e criação de simples hábitos diários depende 100% de você. Você pode escolher se deseja ou não implantar algumas das ferramentas que eu vou compartilhar hoje. Mas tenho certeza que as informações por si só devem ser úteis para direcioná-lo. E em seguida, é a sua capacidade de utilizá-las que determinará se elas são ou não eficazes para você. Portanto, eu quero iniciar colocando todos na mesma página, ou seja, realmente precisamos abordar alguns aspectos sobre o nosso sistema nervoso quando nós pensamos em estresse. O sistema nervoso é esse maravilhoso sistema do nosso cérebro que liga o cérebro a todo o corpo e vice-versa, pois através do nosso sistema nervoso periférico recebemos os estímulos de todas as partes do nosso corpo. Estamos falando realmente de um sistema bidirecional. Ele controla nosso batimento cardíaco, nossa respiração, nossa digestão, as coisas que você não precisa pensar. Elas vão acontecer por conta própria, sem que você tenha que fazer nenhum esforço. Talvez uma das coisas mais importantes que o sistema nervoso faz seja controlar nosso nível do que chamamos de excitação, que é nosso nível de alerta versus nosso nível de calma. Isso é extremamente importante porque nosso nível de alerta e o nosso nível de calma, ele determina exatamente o que nós vamos sentir, como vamos pensar e também como percebemos as coisas ao nosso redor. Cada órgão do nosso corpo possui nervos, além de receber conexões do sistema nervoso, também informa ao cérebro sobre o seu estado particular. Os estados de estresse, quando tendemos a estar realmente empolgados e preocupados com alguma coisa, na verdade promovem a atividade do sistema imunológico de tal forma que ele se torna, pelo menos temporariamente, melhor no combate à infecção. No entanto, quando esses níveis de estresse são muito altos ou prolongados, o sistema nervoso faz o desligamento da inervação desses órgãos imunológicos que implantam células de combate a bactérias e vírus. Então, o primeiro ponto claro é deixar que o estresse ele pode ser benéfico
em momentos que você precisa de foco, atenção e alerta, só que em níveis elevados acaba por desencadear uma série de consequências, entre elas a diminuição da capacidade imunológica. Portanto, o estresse nem sempre é ruim, mas o estresse crônico não é bom para ninguém. Na raiz de toda essa nossa discussão de hoje, sempre a relação do estado de alerta versus um estado de calma estará em foco. Para sempre estar trazendo para o nosso dia a dia, eu posso citar o exemplo das primeiras horas da manhã, que pode nos levar a um estado de alerta, ao mesmo tempo de forma calma. Altamente alerta é quando você está realmente vigilante. O estresse é um estado de alerta elevado, beirando ao pânico. Agora, de uma perspectiva laboratorial e científica, temos a visão de que aponta a um determinado sistema biológico que rege esses estados e as transições entre a calma, a serenidade e o alerta. E a pergunta que eu quero deixar para você antes de continuar é: por que você deveria se importar com isso? Bom, simplesmente porque um estado de estresse elevado não são ideais para a maioria das atividades e a sensação de bem-estar. Prejudicam as interações sociais, o sistema imunológico e nos inclinam para uma ação impulsiva, sem pensar muito sobre as consequências das nossas ações. Em todos os problemas de saúde mental ou física, desde o mal de Alzheimer aos distúrbios neurológicos infantis, entre muitos outros, o estresse leva a consequências negativas, tanto no aspecto mental, emocional, como também nos aspectos físicos. O estresse possui um estreito vínculo com o sono, por exemplo. Pensamos melhor e nos sentimos melhor quando estamos bem descansados, o que significa que estamos dormindo profundamente e regularmente. Abrindo um breve parênteses para falar do sono. O sono profundo é extremamente importante, por exemplo, para a cicatrização de feridas, para a capacidade cognitiva, e muitas pessoas não percebem isso, mas a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do sistema nervoso de mudar em respostas às experiências, ocorre durante o sono. Durante o sono é quando as mudanças ocorrem no cérebro. Portanto, esses três estados, se alerta, calma e sono profundo, são de vital importância para entendermos o que está acontecendo em nosso sistema nervoso, pois é ele quem está controlando tudo que está acontecendo no momento presente. Quero abrir um parênteses aqui para tentar te explicar de forma mais dinâmica possível o sistema nervoso. Então imagine o sistema nervoso como uma bola lá em cima. Ele se divide em dois: sistema nervoso periférico de um lado e sistema nervoso central do outro. Nós vamos focar no sistema nervoso periférico, que também se divide em dois: sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. Nós vamos focar no sistema nervoso autônomo dessa vez, que também se divide em dois: sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Só a título de informação, do outro lado, o sistema nervoso central, ele está vinculado diretamente ao encéfalo, ou seja, a parte do cérebro mais superficial, e a medula espinhal. Então, voltando para podermos entender de forma simples, o sistema nervoso simpático e parasimpático são dois ramos do sistema nervoso autônomo, ou seja, que controla as funções inconscientes e involuntárias do organismo. Quer você queira ou não, eles estão ali funcionando 24 horas. E o que isso tem a ver com estresse? Bom, o sistema nervoso simpático ele é responsável pela resposta de luta ou fuga. Ele responde automaticamente a uma situação de estresse ou de perigo, como, por exemplo, aumenta a frequência cardíaca, dilata as pupilas e redireciona o fluxo sanguíneo para os músculos, entre outras funções. Essa resposta é controlada pela liberação do hormônio chamado adrenalina. Já o sistema nervoso parasimpático, por outro lado, ele é responsável pela resposta do corpo de descansar e digerir, por exemplo.
Quando o corpo está em um estado relaxado, ele diminui a frequência cardíaca, contrai as pupilas, aumenta a atividade do sistema digestivo e imunológico. Esta resposta é controlada pela liberação de um outro hormônio chamado acetilcolina. Onde eu quero chegar com isso é que você entenda que esses dois sistemas eles trabalham juntos, aumentando a atividade quando necessário, como também promovendo o relaxamento e a recuperação. Então, o equilíbrio entre esses dois sistemas eles são de vital importância para o nosso organismo. Agora, lembrando que esses dois sistemas, simpático e parasimpático, eles são governados pelo sistema nervoso autônomo. Vamos trazer para o nosso dia a dia novamente. Eles estão funcionando em equilíbrio dinâmico, mais ou menos como uma gangorra, e é responsável por controlar nossas experiências e respostas a elas. Então isso significa que como vemos e devemos reagir ao mundo depende do nosso nível de alerta versus calma. É mais ou menos assim, quando estamos sob estresse elevado, você está em uma floresta e você consegue focar em uma única árvore e o resto fica tudo embaçado. Quando você está calmo, você consegue utilizar mais os seus sentidos e pode ter uma imagem mais completa e ampla do que está ao seu redor. Então, o nosso propósito é procurar ferramentas e estratégias para combater o estresse. Isso significa que estamos procurando ferramentas que diminuam a ativação simpática. Agora, que estratégias e ferramentas são essas? Bom, existem algumas condições que, infelizmente, não estão disponíveis imediatamente, como, por exemplo, uma meditação, massagem, tirar umas férias. Quando você está em um estado de estresse agudo, eu, particularmente, tenho quase certeza que a última coisa que você vai pensar ou até mesmo conseguir fazer em um estado de estresse elevado é praticar uma meditação, por exemplo. Mas já que eu falei em relação à meditação, eu quero aproveitar a oportunidade para falar brevemente sobre uma técnica de meditação super simples e que atinge o objetivo central de qualquer prática de meditação, que é estar no momento presente, sem deixar que sua mente o controle e você sim controle a sua mente. Essa é uma técnica de meditação que eu aprendi e achei sensacional, porque você não precisa estar em uma posição específica, você não precisa nem fechar os olhos, você pode fazer em qualquer lugar e o melhor é a duração. Você pode fazê-la em 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, não importa quanto tempo. E você pode até fazer em conjunto com seu filho, sua filha, se você for pai ou mãe, de uma forma até divertida. Essa técnica de meditação, a qual eu sou adepto e aconselho para todas as pessoas que acham que não conseguem meditar, ela se chama 5, 4, 3, 2, 1. A primeira vez que li um pouco sobre, confesso que julguei a capacidade e a eficácia, mas fui adiante e comecei a experimentar no dia a dia e posso dizer a você que está de fato funcionando. É incrivelmente fácil e realmente eficaz em alcançar o objetivo principal de estar aqui e agora, me forçando a parar de pensar no problema, pelo menos por um tempo, e depois conseguir ver a situação que está gerando o estresse por outros ângulos, talvez até encontrar algumas soluções. Então, sem mais delongas, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Por quê? Porque você vai utilizar os seus 5 sentidos. Você vai começar com o número 5. Você vai utilizar a visão, olhando para 5 objetos diferentes à sua volta, um de cada vez, e descrevendo para você mesmo mentalmente as características desse objeto, como cor, formato, tamanho e tudo que você puder detalhar para si. Depois você muda a sua atenção para um outro objeto e faz o mesmo processo, e assim por diante até totalizar 5 objetos que esteja à sua volta. Após ter utilizado a visão, agora vamos utilizar o tato, no número 4, ou seja, tocar em 4 coisas diferentes, fazendo o mesmo processo, um de cada vez,
e descrevendo mentalmente como, por exemplo, a textura, formato, temperatura do objeto que você está tocando e assim por diante. A seguir, depois de ter utilizado o tato em 4 objetos diferentes, no número 3, utilizamos nossa audição. Você pode até fechar os olhos se você quiser, mas não é obrigatório. Você só precisa identificar 3 sons que surjam nesse momento: barulho de carros, ar-condicionado, ventilador, natureza, crianças, latido de cachorro, não importa qual barulho, você só precisa identificar 3 sons, um de cada vez. E agora nós vamos utilizar nosso olfato e sentir o cheiro de 2 coisas que esteja por perto. Literalmente qualquer coisa, desde a sua própria mão a velas, celular ou qualquer outra coisa, lembrando sempre de descrever para si o que você está conseguindo identificar. E para finalizar, vamos utilizar o paladar no número 1. Sentir o gosto de algo, pode ser comestível ou não, como passar a língua no seu próprio dedo se não houver nada ao seu redor que você possa degustar. E assim, você finalizou a técnica 5, 4, 3, 2, 1. Quando você finalizar esse processo do seu tempo, do seu jeito, eu tenho certeza absoluta que você estava experienciando estar no aqui e no agora. E sua mente não estava em nenhum outro lugar. Uma técnica simples e rápida de meditar. Agora, voltando para o estresse. É importante que eu deixe claro que o objetivo aqui não é eliminar todo e qualquer estresse, mas sim controlar a nossa resposta ao estresse. Por exemplo, se você está dirigindo e acontece algo inesperado, a resposta ao estresse é que nos livra de acidentes. Se estivéssemos em estado pleno, meditativo, distraído, com certeza não conseguiríamos nos livrar de um acidente, porque nossa resposta ao estresse estaria prejudicada. E agora vamos entender um pouco sobre outro sistema que possui uma relação direta e fundamental com nossos níveis de alerta e calma, nosso sistema visual. É muito simples. Todas as células do nosso corpo precisam de informações de luz. Nos expomos à luz em determinados momentos do dia. Essa luz ela entra em nosso olho em uma categoria particular de células chamadas células ganglionares, intrinsecamente fotossensíveis. Elas percebem a luz em determinados momentos do dia e a traduzem em um sinal hormonal e neural. Isso é muito importante para nos fazer ficar alertas em fases específicas de todo o ciclo de 24 horas. Para deixar ainda mais claro, um estudo no laboratório do Dr. Andrew Huberman mostrou que quando acordamos, a luz recebida por nossos olhos se traduz em um sinal endócrino, hormonal, e aí se inicia a liberação do cortisol. Esse sim é um momento que gostaríamos que o cortisol atingisse o seu pico logo no início do dia. Mas ao longo do dia é provável que você possa obter pequenos picos de cortisol. Imagine descobrir que seu cartão de crédito foi clonado, ou receber uma notícia desagradável, ou perceber que está atrasado para um compromisso importante. Com certeza são situações que podem gerar picos de cortisol durante o dia. No entanto, o cortisol ele foi projetado para ter níveis altos pela manhã e níveis baixos à noite. Já a melatonina, que nos deixa sonolentos, é outro hormônio. Ela foi projetada para ter níveis mais altos à noite e nos ajudar a dormir, e níveis mais baixos durante o dia. Mesmo que você não esteja consciente disso ou não acredite nisso, é a maneira pela qual o seu sistema visual fornece um nível mais fundamental de instrução sobre quando você deve estar alerta ou quando você deve dormir. O mais interessante é porque isso é algo científico e que nós deveríamos estar fazendo. Mas com certeza eu suponho que muitos de nós estamos violando essa comprovação científica. E eu explico por quê.
Um dos princípios da higiene do sono, por exemplo, é você se expor à luz do sol ou luzes brancas logo pela manhã e ao anoitecer. O ideal é que você siga a cronologia da natureza, ou seja, ao chegar em casa, desligar as luzes brancas e deixar apenas luzes amarelas e fracas. Isso vai regulando o seu relógio biológico. Não vai ser da noite para o dia se você começar agora. Mas eu tenho certeza que com uma semana ou duas, o seu relógio biológico estará muito mais regulado e você estará pronto para acordar e dormir em um horário específico. Portanto, a prática comportamental, e isso é extraído de dezenas de artigos científicos, tanto em humanos como em animais em laboratório, é ver a luz do sol logo após acordar. Isso vai acionar os neurônios específicos no olho que emitem esse sinal de despertar para o cérebro. Mas é claro que eu não estou falando aqui você olhar diretamente para a luz do sol. Se alguma vez for doloroso olhar para uma luz de qualquer tipo, que seja muito brilhante, por favor, não danifique as suas retinas. Utilizar da sua visão periférica já é o bastante para que as retinas percebam a luz e mande uma mensagem lá para a glândula pineal. E você não tem ideia da cascata de promoção da saúde que você está fazendo com esse simples comportamento. É através desse processo pelo qual você acorda seu sistema nervoso adequadamente, hormonalmente, neuralmente, e estabelece, dando tempo de todos os neurotransmissores e neuromoduladores e hormônios começarem a agir no seu corpo e você acordar de uma forma energética. Passando agora para um outro ponto, talvez o mais interessante, acessível, rápido e que podemos controlar para lidar melhor com o estresse. Respiração. Ela controla a nossa frequência cardíaca. Podemos controlar nosso nível de alerta e calma usando simplesmente a respiração. Essa é uma relação muito direta, simples e importante entre como respiramos e nosso nível de alerta e calma. E não envolve nada tão incrível, muito menos místico. É pura fisiologia. Olha como é fácil entender isso e colocar em prática. Quando você puxa o ar, os pulmões se expandem. Nosso diafragma se move e acabam por massagear nosso coração. O sangue ele começa a fluir lentamente. E o mais interessante é que você pode utilizar a respiração tanto para acelerar o seu coração e obter mais alerta e foco, como para desacelerar ao anoitecer, por exemplo, e ajudar a dormir. Portanto, para ficar mais alerta, existe uma técnica chamada 6x2. Você inspira lentamente por 6 segundos e solta todo o ar pela boca em apenas 2 segundos. E vai repetindo o processo. Em apenas 1 minuto e meio, seus batimentos cardíacos eles vão acelerar e promover um estado de mais alerta e foco. Mas você não quer usar essa técnica se estiver estressado. E aqui fica um importante alerta. Qualquer técnica de respiração que você faça e se sinta tonto, pare imediatamente e consulte seu médico. Se você quer ficar mais calmo, então você vai utilizar uma outra técnica de respiração. Como, por exemplo, uma das é a chamada 4-7-8, onde você vai puxar o ar por 4 segundos, você vai prender o ar por 7 segundos e você vai soltar o ar lentamente por 8 segundos. Fazendo isso por 2 minutos, 5 minutos, não tenha dúvida que seu batimento cardíaco vai desacelerar. Você vai promover mais oxigênio para o seu cérebro e aqui é onde está o grande segredo. Um cérebro que não recebe oxigênio suficiente prejudica na resposta ao estresse diário. A ideia desta técnica 4-7-8 é que você inspire uma quantidade moderada de oxigênio, você segure esse oxigênio para que as moléculas sejam transportadas para o cérebro via corrente sanguínea e que você expire mais do que você inspirou, com o propósito de expulsar o dióxido de carbono ao máximo.
Estou falando sobre aquele gás que respiramos todos os dias por meio, por exemplo, do cano de escape dos carros. Resumindo, não existe outra maneira mais rápida de diminuir os níveis de estresse usando essa ferramenta puramente mecânica, não cognitiva e principalmente acessível a todo momento e gratuita. E é muito importante dizer isso porque a neurociência ela está interessada em qual é a prática definitiva de redução do estresse, qual é a melhor maneira de amortecer a resposta ao estresse. E isso tem alguns requisitos. Precisa ser fisiologicamente fundamentada, precisa ter alguma base científica e precisa também ser algo que as pessoas possam implantar rapidamente, sem esquecer que deve ser algo que tenha efeitos colaterais mínimos, se houver efeitos colaterais. E a neurociência ainda vai mais a fundo, pois parte do princípio que também deve nos permitir não apenas responder ao estresse em tempo real, mas também diminuir a probabilidade de nos envolvermos em situações estressantes. Em um estudo fascinante com 127 indivíduos que praticaram a técnica de respiração de 5 minutos todos os dias, tiveram seus cérebros mapeados através de eletroencefalograma e após um ano eles passaram a ter uma amplitude maior de frequência cerebral chamada alfa, que é uma frequência de plenitude, meditativa e relaxante. Então este foi o episódio do nosso podcast Saúde do Cérebro de hoje, relacionado ao estresse. Espero que tenha esclarecido de forma simples e acessível e que você possa utilizar algumas dessas ferramentas e estratégias no seu dia a dia. Lembrando que nosso podcast está disponível no Spotify, no YouTube, como também todas essas técnicas que eu falei hoje está disponível no nosso site www.institutosaudedocerebro.com.br. Um grande abraço a todos.